Olá pessoas, eu sou a Graciele Pessoa e esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana anterior. Ele não tem o mesmo tema, mas eu senti um direcionamento de Deus de que eles precisavam ser gravados juntos. Que eles precisavam ser gravados juntos e porque eu não poderia falar do tema de hoje sem falar do tema da semana passada. Então, o tema de hoje, como vocês podem ler aí, é o seu chamado. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, vai lá assistir primeiro e depois volta aqui. E hoje a gente vai ler alguns versículos que foram lidos na semana passada, só que eu vou ir um pouco além. Então a gente vai ler Romanos 8, do 14 ao 21. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, nós, será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, gente, por que eu li esse texto de novo que fala sobre paternidade e que fala sobre herdeiros e co-herdeiros? Porque a gente já entendeu então que nós somos filhos de Deus e que, sendo filhos, nós somos participantes do sofrimento e da glória de Jesus. Mas para sermos participantes na glória, nós precisamos ser participantes no sofrimento. E é aí que eu quero falar do seu chamado. Eu estava estudando, lendo alguns livros. Eu li 2 livros que eu vou botar aqui na descrição o nome. E eu fui compreendendo, me ajudou a compreender algumas questões que falam na Bíblia. Então, gente, o que eu entendi que eu achei, meu Deus, que incrível isso. Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. E eu vou pegar aqui meu caderninho, que é onde eu escrevo todas as coisas, tudo que Deus me fala, todos os versículos que me chamam a atenção, porque eu vou citar alguns versículos e não vou ler eles. Então, para eu lembrar exatamente quais são, eu vou ver aqui. Então, como eu ia dizendo, Deus criou o mundo e Ele colocou o homem na terra e deu ao homem a autoridade sobre tudo que tinha sido criado. Se você quiser ler e entender mais sobre isso, tá lá em Gênesis 1, dos versículos 26 até o versículo 31. Quando Adão pecou, que ele comeu o fruto proibido, ele entregou, no caso, o domínio sobre todas as coisas, o domínio sobre a terra, para Satanás. E então Satanás se tornou o dono de todas as coisas que existiam no mundo. Ele teve domínio sobre todas as coisas. E isso você pode ver um pouco mais lá em Gênesis 3:17. Quando Jesus veio, o plano era que ele retomasse o domínio de todas as coisas, para que ele pudesse voltar a dar autoridade ao homem e que o homem pudesse de novo dominar sobre toda a terra. Só que Satanás, sendo muito astuto, ele tentou negociar com Jesus antes de Jesus completar o plano final. O plano final. Tentou negociar para que Jesus o adorasse. Então, o que Satanás fez? Lá em Mateus 4, do 8 ao 11, você pode ler que Satanás ele propõe um atalho para Jesus. Ele faz a proposta de que entregaria tudo de volta para Jesus se Jesus o adorasse. Só que Jesus, obviamente, não aceitou, porque toda adoração que a gente deve fazer é diretamente para Deus. E Jesus não aceitou e cumpriu o seu propósito, cumpriu o plano até o final. Ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou ao 3º dia.
Nessa ressurreição dele, então, ele trouxe de volta a autoridade para o homem, ele entregou de volta a autoridade para o homem, e o homem passou a ter domínio sobre toda a terra. Então hoje, qual é o nosso chamado? Mediante essa história que vocês ouviram agora, que é uma história bíblica, tem versículos bíblicos, e qual é o nosso chamado? Eu vou ler alguns versículos para vocês agora e vamos ver se você entende qual é o seu chamado. Assim diz em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mano, eu chego a ficar arrepiada, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, pegou a autoridade que é dele e ninguém pode tirar dele, sobre os céus e a terra, toda a autoridade dos céus e da terra de Jesus. E aí ele deixa a gente outra vez dominando sobre a terra, e ele diz: vão e façam discípulos. Batize as pessoas, ensine as pessoas a obedecer o que eu falo, o que eu ordeno, a andar conforme o que eu ensinei a vocês, não por obrigação, mas por amor, porque elas realmente entenderam quem é Deus, porque elas se relacionam com o Espírito Santo e elas desejam ser como Jesus. É isso que Jesus diz como nosso chamado. Então agora eu vou ler outro versículo dessa mesma reunião que Jesus teve com 11 discípulos, porque um já havia se suicidado, Judas, né? E diz assim: E disse-lhes, no caso Jesus disse: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, vocês ouviram os sinais que conta aqui nesse versículo? Nesses versículos, Jesus, além de falar pra gente ensinar as pessoas, pra gente contar as boas novas, qual é a boa nova? Jesus morreu e ressuscitou. Ok, e a boa nova é que ele vai voltar e que todos nós vamos viver com ele. Eu não vejo o dia, gente, de dar um abraço nele e falar: não, agora senta aqui e me conta tudo. Quero ouvir da tua boca tudo que aconteceu, como que aconteceu. Porque, gente, vai ser incrível. E Deus está te chamando para participar disso. O teu chamado tá aqui junto. Talvez você cumpra o seu chamado falando, ensinando, talvez você cumpra cantando, tocando algum instrumento ou dançando, ou seja lá o que Deus falar ao seu coração. Talvez você cumpra o seu chamado no seu trabalho. Eu, como fonoaudióloga, posso cumprir o meu chamado no meu trabalho. Posso ser amor por onde eu andar. O chamado de Jesus é: seja amor, e por onde você andar, seja cristão. O que é cristão? Ser um pequeno Cristo. Então, gente, tá aí o chamado de vocês, o meu chamado que ele nos deixou. Então, gente, Jesus era um. Com a morte e ressurreição dele, ele fez com que todos nós sejamos um. Então, ao invés de ter uma pessoa levando o evangelho, ensinando o amor de Jesus, hoje somos milhões de pessoas e Jesus quer que você participe disso. Nós somos chamados para mostrar para o mundo o verdadeiro significado de ser cristão, que não é frequentar uma igreja, não é ler a Bíblia, não é seguir um conjunto de regras. Não, ser cristão é viver um relacionamento constante e sincero com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, é buscar ter o caráter, ser semelhante a Jesus, buscar se
se moldar mesmo, tirar da gente tudo que não agrada a Deus e colocar na gente tudo que agrada a Ele e nos tornarmos semelhantes a Jesus. É cumprir os propósitos de Deus aonde quer que a gente vá. É ser o amor de Deus aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja. E uma frase que eu li no livro do Jesus Cop é que diz assim, os discípulos viram Jesus subir, que nós possamos ver Jesus descer. Então, cumpra o seu chamado. Se você não sabe qual é o certo, abre o seu coração e pede. Dentro disso tudo, Deus, eu entendi que eu preciso ser e viver o teu amor, mas me mostre qual forma. Eu espero que você esteja sendo abençoado ou abençoada por todos esses vídeos, porque eu tô aqui cumprindo o meu chamado, cumprindo o propósito de Deus e tentando levar um pouco mais dele para as pessoas, para você que está assistindo. Então se inscreve aí, curte o vídeo e manda ele para quem você achar que precise ou que queira ouvir isso, que queira ser participante no trabalho, no sofrimento de Jesus, para que nós todos possamos ser participantes na glória dele, todos nós juntos. Então é isso, pessoal, um beijo e até a próxima semana.